Senhor, nós nessa oração fazemos das nossas palavras o louvor que nós acabamos de entoar ao Senhor. Que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração, através do Teu Santo Espírito. Que o Senhor retire todos os impedimentos, toda a descrença, tudo aquilo que não Te agrada, e prepara a nossa alma tal qual um solo fértil, para recebermos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar e nos desafiar. No nome de Jesus, amém. Amém. Abramos a palavra do Senhor em Efésios capítulo 1. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 1. É a segunda mensagem, irmãos, da nossa série no livro de Efésios. E nós dissemos na primeira mensagem que essa carta é uma carta muito preciosa, é uma carta muito amada pela igreja. Creio eu que, ao lado de Romanos, ao lado de Hebreus, Efésios é uma carta que tem tudo que diz respeito à vida cristã, informações importantíssimas. Ela pode ser dividida, a grosso modo, em duas partes. Até o capítulo 3 tem doutrina, e do capítulo 4 ao capítulo 6 nós temos vida prática. Essa carta sempre foi amada pela igreja. Nós dissemos que o apóstolo Paulo escreveu Efésios quando ele estava preso, muito provavelmente em Roma. E ele escreveu essa carta para confortar os irmãos dessa igreja e das outras igrejas também, que ansiavam por receber notícias do apóstolo, saber como ele estava. E o apóstolo Paulo escreve essa carta para confortar os irmãos, basicamente dizendo que a igreja é o grande plano do Senhor, a existência da igreja, a existência do corpo. Ele começa a carta dizendo que desde a eternidade, Deus tem um plano de formar para Ele uma comunidade, um grupo, um povo, uma nação. E no tempo correto Ele enviou Jesus Cristo, e depois os apóstolos vieram pregando a respeito de Jesus Cristo e da obra que Ele realizou na cruz. E o apóstolo Paulo diz que ele está preso por conta dessa mensagem. Essa mensagem fala da existência de um novo rei, que é diferente do rei de Roma. Essa mensagem fala a respeito de um povo, que é um povo espiritual, a igreja de Deus, que é distinto dos povos que existiam na época. E essa mensagem também fala de um rei que é o dono do universo, o Senhor Jesus Cristo, do qual os cristãos se prostram diante dele. E o apóstolo Paulo fala isso para os irmãos, para dizer basicamente o seguinte: olha, vocês não deveriam ficar tristes, ficarem magoados por conta do meu aprisionamento. O meu aprisionamento é uma glória para a igreja. O meu aprisionamento é uma bênção para a comunidade de Deus, porque eu estou sendo preso por pregar essa mensagem. No capítulo 1, ele expõe basicamente como Deus realizou essa obra. Do verso 3 ao verso 6, que foi a porção que lemos para a nossa primeira mensagem, ele fala da obra do Pai. Esse primeiro capítulo pode ser bem compreendido assim: ele fala do Pai, depois ele fala do Filho, e por fim ele fala do Espírito Santo. Na primeira mensagem nós vimos o que o Pai fez. Ele diz no versículo 4 que o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. No versículo 5 ele diz que o Pai nos predestinou para Ele. Nós falamos do significado dessas expressões. E hoje nós vamos falar um pouco do papel do Filho. Onde é que o Filho entra nessa história? E na mensagem subsequente vamos falar a respeito do papel do Espírito Santo na formação da igreja. Mas antes da gente entrar propriamente no texto, deixe-me recordar algumas coisas que são importantes. O capítulo 1, ele registra uma série de bênçãos. Ele fala de predestinação, de eleição, ele fala de redenção, ele fala de adoção, ele fala de herança. Nós vamos passar por essas palavras e lembrar os significados delas. E eu quero te lembrar que
essas bênçãos mencionadas no capítulo 1, elas não foram dadas a todas as pessoas. É importante lembrar disso. Aqui a gente tem que fazer uma distinção que os teólogos gostam de chamar de a distinção entre a graça comum e a graça especial. A graça comum é aquele favor que Deus concede a toda a humanidade, independente de serem convertidos, independente de amarem e se prostrarem diante de Deus. Aquele versículo de Mateus 5,45, onde o texto fala que Deus faz o seu sol chegar sobre bons e maus, a chuva cair sobre justos e injustos, é um texto, por exemplo, que apoia essa doutrina da chamada graça comum. A graça comum é um favor que Deus estende a toda a humanidade. O que é que inclui nessa graça? A gente pode dizer saúde, prosperidade, inteligência, capacidade de criar, até uma certa tranquilidade de vida. De onde vem isso? É da graça de Deus. É uma graça comum, como dissemos, Ele concede a toda a humanidade. E nesse sentido, Deus não faz distinção de pessoas. É comum. Então, o que eu estou tentando dizer é que Deus, por amor à sua criação, Ele dá uma certa medida de graça, em que a pessoa, mesmo não convertida, ela recebe algumas bênçãos do Senhor. Isso é graça comum. E a outra distinção é a graça espiritual, ou a graça especial. A graça especial é de natureza espiritual. Ela inclui uma série de bênçãos: perdão, salvação, santificação, inclui uma série de promessas: ressurreição, novo corpo, vida eterna, imortalidade, novos céus e nova terra. E essas bênçãos, elas não foram concedidas a todas as pessoas. A gente pode dizer assim, que a graça comum, ela subsiste enquanto a pessoa está viva. A graça especial, ela se estende por toda a eternidade, até após a morte, nós continuamos ainda desfrutando dessa bênção, dessa graça do Senhor. É importante fazer essa distinção. Capítulo 1 de Efésios é graça especial, são bênçãos espirituais, são bênçãos para aqueles que o apóstolo Paulo chama no versículo 3 de escolhidos, e no versículo 5 ele chama de predestinados. São para esses, eles são o alvo dessa chamada graça especial. Essa é uma observação importante. A outra observação é que essas bênçãos que nós recebemos, nós herdamos por causa do Senhor Jesus Cristo. Então, se você lê o capítulo 1, nós lemos hoje aqui na nossa leitura pública, várias vezes o autor recorda, por meio de Cristo, por causa de Cristo, por conta de Cristo. Então, Paulo sempre faz a questão de trazer à mente dos Efésios e à nossa mente também, que Cristo é o motivo pelo qual nós herdamos aquilo que Deus nos prometeu. Cristo é o mediador. É por causa de tudo que Ele fez na cruz, que hoje Deus vem e derrama essa graça especial em nossa vida. A terceira observação, essa graça do capítulo 1, ela é gratuita. Gratuita. Não é por nada que você fez. Não é por nada que você tenha realizado que impressionou Deus. É simplesmente a determinação da sua própria bondade, que olha para a nossa vida, perdidos pecadores, e Ele simplesmente vem e derrama das suas bênçãos sobre nossas vidas. E por fim, a última observação é que essas bênçãos, elas são dadas para a glória de Deus. Essa é uma outra repetição. No verso 6, perceba o apóstolo Paulo dizendo: para o louvor da glória, da sua graça. No versículo 12 ele diz: a fim de sermos para o louvor da sua glória. E a última frase do verso 14, ele diz: em louvor da sua glória. 3 vezes ele repete isso. Já falei para vocês que
Toda repetição na Bíblia tem que prestar atenção, porque foi o Espírito Santo que nos guiou para aquilo. Então, é dado para a glória de Deus. Deus é glorificado. Deus se alegra nesse plano em que inclui o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como dissemos, o nosso objetivo hoje é olhar o papel do Filho. Então nós vamos olhar o que o Filho faz na obra de salvação, o que o Filho realizou nesse processo da formação da comunidade espiritual que é a Igreja de Cristo. Lembre-se que na última mensagem falamos do papel do Pai, hoje é o papel do Filho. E eu quero destacar alguns vocábulos que nós temos nos versículos, e se você marcar aí na sua Bíblia esses vocábulos, você vai conseguir entender qual foi a ação do Senhor Jesus Cristo nessa obra de salvação. Então vamos começar no versículo 6. O primeiro vocábulo que eu quero destacar é o vocábulo graça. Versículo 6 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, nos diz assim: para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Veja que o apóstolo Paulo usou uma redundância aqui. Ele disse graça gratuita. Você viu isso aí? A graça gratuita. É uma redundância. Se é graça, já se pressupõe que toda graça é algo pelo qual você não paga. Mas essa redundância aqui, ela é proposital. Ele estava fazendo questão de dizer, olha, essa graça, essas bênçãos que nós recebemos do Senhor, elas não são pagas por nós. Deus derrama de forma abundante, sem exigir qualquer pagamento de nossa parte. Por isso é graça gratuita. Irmãos, a figura da graça aqui, ela pode ser retirada daquele ritual de um palácio. Imagine assim, um rei todo-poderoso, numa sala cercada de riquezas, de soldados, e esse rei, ele é visto por umas poucas pessoas que têm acesso a ele. Mais ou menos aquela imagem do rei Assuero no livro de Esther, em que ele está no seu trono, a rainha Esther já tinha vários dias que não chegava na presença dele, e ela queria chegar na presença dele, e ao ela se aproximar do rei, ele está sentado no seu trono, e se ele estender o seu cetro em direção a ela, isso significa que ela recebeu misericórdia e que ela terá o seu pedido atendido. Caso contrário, se ele não estende o cetro, ela é banida da sua presença. É mais ou menos aqui a figura que nós vemos na ideia da palavra graça que nós temos no capítulo 1 de Efésios. Deus nos concedeu a graça de entrarmos na sua presença. Deus é o soberano, Deus é o rei do universo, Deus está sentado no mais alto e sublime trono, e nós recebemos o privilégio de comparecer diante dele, e quando nós comparecemos diante dele, o que é que ele faz? Ele estende o seu cetro, dizendo que nós temos misericórdia, e que nós podemos pleitear a nossa causa diante dele, e receber aquilo que nós precisamos. Nós recebemos perdão, nós recebemos santificação, e nós recebemos todas as promessas espirituais para a nossa vida. Lembre-se que esse acesso a Deus não é um privilégio que ele concede a todas as pessoas, como já ressaltamos. A situação do ser humano é uma situação de exclusão da presença de Deus. Isso começou no Éden. Quando os nossos pais, Adão e Eva, viviam no Éden, eles tinham acesso à presença de Deus. Eles podiam viver na presença de Deus. Mas a partir do momento em que eles pecaram, eles foram expulsos do jardim. E nós que somos filhos de Adão, nós já nascemos fora do jardim, portanto nós não temos acesso à presença de Deus. Para a gente voltar ao jardim, ou empregando a outra figura, para a gente entrar na sala do trono, nós precisamos ser convidados. Nós não temos como chegar lá e simplesmente invadir o jardim, ou invadir a sala do trono, e entrar na presença de Deus. Nós precisamos ser convidados.
Então não é pelo mérito, é simplesmente o amor misericordioso de Deus. E a pergunta é: quem nos dá acesso? Quem nos dá acesso ao Rei do Universo? Quem é que nos coloca na presença dele para que ele estenda o seu cetro de misericórdia? Ou quem é a pessoa que abre as portas do jardim para que nós entremos novamente na presença do Senhor? Ele diz no verso 6, final do verso 6: para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é o amado? Está em letra maiúscula aí, amado, está vendo? O amado é Jesus, lembra de Mateus 3,17. Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então o que Paulo está dizendo, irmãos, é que esse acesso que nós temos à presença de Deus é por causa de Jesus. Deus estende o seu cetro para nós, para que tenhamos misericórdia, por causa de Jesus. Os jardins espirituais são abertos para que a gente entre e tenha relacionamento com Deus novamente, por causa de Jesus. Voltando aqui à figura da rainha Esther, você deve lembrá-la da história. O rei Assuero, ele ficou compadecido quando viu a rainha Esther prostrada diante dele. Ele amava profundamente aquela mulher, e quando ele vê aquela mulher prostrada, humilhada diante dele, ele sente uma compaixão, uma ternura no seu coração. Ele estende o seu cetro para ela e diz assim: peça o que você quiser que eu te dou até metade do meu reino. No nosso caso é diferente. Deus olha para Jesus, Deus não olha para a gente, porque se ele olhar para a nossa vida, tudo que ele vai ver é pecado, é maldade, são maus pensamentos, vida perdida. Mas Deus olha para Jesus, e quando ele olha para Jesus e vê tudo aquilo que Jesus realizou na cruz, a profundidade do sofrimento que ele experimentou para que tivéssemos acesso a Deus, o coração do Pai se enche de ternura, e ele olha para nós e estende o seu cetro de misericórdia, o seu cetro de perdão, o seu cetro de aceitação. Então é isso que significa graça. Lembre-se dessa ideia, a ideia do trono, a ideia do soberano que estende o seu cetro, e aquela pessoa então pode falar com o rei e receber aquilo que ela está precisando. Esse é o primeiro vocábulo utilizado por Paulo em Efésios capítulo 1, para se referir à obra de Jesus. Vamos ao segundo, versículo 7, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Qual é o vocábulo? Redenção. Marque aí essa palavrinha, redenção. Nós falamos na primeira mensagem que o apóstolo Paulo diz no versículo 3, ou melhor, no versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então nós falamos que, desde antes de Deus criar esse mundo, ele já tinha um plano, idealizado, formado, de ter um povo para si. Só que nós temos um problema aqui, irmãos. Deus fez um plano de se relacionar com pecadores. E a pergunta é: como é que isso pode acontecer? Deus é santo, eu sou pecador. Deus é puro, eu sou impuro. Deus é perfeito, eu sou imperfeito. Como é que pode ter relacionamento entre essas duas pessoas? O próprio escritor de Amós falou: como é que duas pessoas podem andar juntas se não houver entre elas acordo? O que Deus pensa sobre o certo é diferente do que eu penso. O que Deus pensa sobre aquilo que é prazeroso é diferente do que eu penso. Como é que duas pessoas que pensam tão diferentes podem ter relacionamento? Aqui nós entendemos a ideia de redenção. Nós precisamos ser redimidos. É o único jeito de haver aproximação entre nós e o Pai.
E novamente, essa redenção, o texto diz, é o trabalho do amado, é o trabalho do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo desceu da glória, ele se tornou humano, verdadeiro, real, completo, e ele derramou o seu sangue, e o seu sangue é o preço pelo qual nós podemos agora ter acesso à presença de Deus. Uma figura do Antigo Testamento que ajuda você a memorizar bastante o significado da redenção, é aquela figura da situação de Israel no livro do Êxodo. Então lembra que Israel estava prestes a sair, e na noite que antecedeu a saída deles do Egito, Deus mandou que um cordeiro fosse morto. Lembra lá da história? Deus mandou que um cordeiro fosse morto, e o sangue do cordeiro deveria passar sobre as ombreiras da porta. Então a ideia é que aquela família, aquela casa, aquela pessoa que estivesse sob a proteção do sangue, quando o anjo destruidor passasse, ele não iria matar a pessoa daquela família. Aquela pessoa então seria salva, ela seria redimida. Então essa figura ajuda você a compreender o que Paulo quer dizer com redenção. Através da redenção nós somos livres. Através da redenção, a ira de Deus é desviada de nós. O sangue de Jesus Cristo cobre a nossa vida. E quando Deus vem a nós, ou vem à humanidade para julgar a humanidade por conta dos seus pecados, Ele vê um grupo de pessoas que tem o sangue de Cristo sobre as suas ombreiras espirituais, sobre a sua casa espiritual. E por conta disso Deus desvia a sua ira. A palavra remir significa comprar. Lembra que quando o povo de Israel saiu do Egito, ele disse assim: ó Israel, de hoje em diante todo primogênito me pertence. Se for o primogênito de um animal, vocês têm que sacrificar. E se for o primogênito seu filho, você tem que ir ao tabernáculo e oferecer uma oferta para ele, como se fosse comprando ele de mim. Então a ideia é que todos aqueles que são remidos, eles pertencem a Jesus. Remir é você comprar um escravo. Remir é você comprar uma pessoa que é cativa de alguém e dizer: de hoje em diante, ele é meu. Eu estou quitando o preço dele. Foi isso que Cristo fez na redenção. É assim que pode novamente haver comunhão entre o Pai e nós. Nós tínhamos uma dívida eterna, nós tínhamos o pecado que produzia culpa sobre nossa vida. Jesus Cristo vem e paga. E agora nós somos resgatados, nós pertencemos a Deus, nós podemos falar com eles. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma doutrina central na Bíblia, muito central. Tanto a salvação como a condenação envolve derramamento de sangue. Salvação e condenação envolvem sangue. Aqueles que são salvos porque o sangue de Cristo foi derramado. Aqueles que são condenados, eles terão o seu próprio sangue derramado. Então vai ser o seu sangue ou o sangue de Jesus. Não tem escapatória, não tem outra alternativa, não tem outro caminho. E isso nós aprendemos através da palavra redenção. E o apóstolo Paulo diz aqui que você ser remido pelo sangue de Cristo é riqueza de graça. Veja o final do versículo 7, ele diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E no verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Ele está falando que o fato de você ser remido, o fato de você ser perdoado, o fato de que Deus derramou o sangue do seu filho para que o seu sangue não fosse derramado, isso é riqueza de graça. É graça sendo derramada sobre a sua vida. Não é graça a conta-gotas, mas é graça derramada. Lembra aquela mulher pecadora que chega diante de Jesus e derrama aquele óleo caríssimo, precioso sobre Jesus, e ao derramar aquele óleo caro, precioso, as pessoas têm aquilo como um gesto abundante de generosidade. É o que Deus faz com a gente. Através de Cristo, Ele derrama graça, mas é muita graça.
é oceano de graça, como diz a composição do nosso irmão Gabriel. Então é o que o Senhor fez com a gente, irmãos. Deus despeja perdão, Deus despeja aceitação, ressurreição, imortalidade, novos céus e nova terra, e nós somos remidos, comprados, pertencemos ao Senhor. Esse é o segundo vocábulo que Paulo usa para descrever a obra de quem? Do Filho. Vamos ao terceiro. O terceiro, verso 9 e 10. Vamos ler. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Qual é o vocábulo? Quem acertar ganha um presente. Estou só estudando. Não é beneplácito. Não. Mistério, olha, o mistério. Irmãos, o vocábulo aqui é vontade. Marque aí essa palavra, vontade. Paulo está dizendo que Deus, através de Cristo, Ele desvendou o mistério da vontade de Deus. O que isso significa? Significa que Deus tem uma vontade. Por vontade aqui, entenda-se plano. Essa vontade, esse plano de Deus é um mistério. Romanos 11, verso 34 diz: quem é aquele que conheceu a mente do Senhor? Nós não temos como conhecer. Mas o texto está dizendo que através de Cristo, Deus nos desvendou esse plano. Através de Cristo, nós podemos compreender um pouco da mente de Deus, daquilo que Ele idealizou para formar a sua igreja. Ele usou a expressão desvendando-nos. Sabe o que é desvendar, né? Desvendar é tirar o véu. Lembra lá da noiva, que o cara nunca viu, e quando ele levanta o véu, é uma mulher muito feia, ele sai correndo. Não é isso. A figura mais apropriada é a figura do Santo dos Santos. Lembra que o que separava o santo lugar do Santo dos Santos era um enorme véu. E aí a Bíblia diz que quando Cristo morreu, o véu foi rasgado, então as pessoas tanto podiam ver como poderiam entrar no Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então essa é a figura. Ele está dizendo, ó, existia um véu sobre o plano de Deus, sobre a vontade de Deus, mas através de Cristo, o véu foi tirado, e agora nós podemos entender o plano misterioso que Deus tinha antes da fundação do mundo. É isso que ele está dizendo. Então, irmãos, pense nisso, olha, os povos do mundo estão perdidos, eles estão por aí tentando saber a vontade dos seus deuses, que nem existem na verdade, mas ele está dizendo que através de Cristo nós podemos compreender o plano de Deus. Então quem é de Jesus, quem é de Cristo, sabe por que existe, sabe de onde veio. Quem é de Jesus sabe por que está aqui. Quem é de Jesus sabe para onde vai. Quem é de Jesus sabe por que as coisas acontecem como acontecem, porque o mundo está como está. E esse conhecimento, esse desvendar da mente de Deus para a gente, produz paz, alegria, tranquilidade, significado de vida, sentido de existência. Nós sabemos para onde vamos, nós sabemos por que as coisas estão acontecendo. E vocês veem que o mundo está completamente perdido, completamente desnorteado. Quando se pergunta de onde veio, tem gente que diz, não, nós somos os parentes dos mesmos ancestrais do macaco. Outros dizem, não, nós somos os descendentes de ETs que habitaram o planeta não sei quantos bilhões atrás. Tem várias explicações. Pensam que o sentido da vida é você se desenvolver,
divertir-se, aproveitar a juventude, curtir a terceira idade. Tem um programa de televisão que eu gosto de assistir, chamado Café Filosófico. Não sei se você já viu alguma vez. E tem umas pessoas que falam, uns professores, irmãos, são homens assim, tão preparados. Eu quando assisto às aulas deles, eu fico pensando como eu queria ter sido aluno deles, como eu queria ter sentado na faculdade e ouvido a aula deles, porque são de um conhecimento, transitam assim por história, filosofia, teologia, sociologia, com uma facilidade tão grande. Mas tem dois deles que me chamou tanto atenção, dizendo assim: olha, a vida não tem sentido, a vida humana não tem razão, não tem explicação, não existe um significado superior para você encontrar sentido na sua existência, não existe isso. O que existe é essa vida que logo logo vai se acabar. E a vida então é você desenvolver suas capacidades, desenvolver suas potencialidades, aproveitar aquilo que você gosta de fazer, viver a sua vida dentro de uma certa ética, fazendo aquelas coisas que você gostaria que fizesse com você, deixando de fazer aquelas coisas que você não gostaria que fizesse com você. Uma ética de um personagem chamado Kant, eu não quero entrar nesse assunto, mas era um filósofo cristão, por assim dizer. Então, viver a vida desse jeito e depois morrer. E acabou. Um deles ainda disse assim: o mundo é uma droga, não tem solução, é isso aí mesmo. Então viva a sua vida como você pode, procure fazer o seu melhor e depois morra e cesse a existência. Irmãos, eu fiquei comparando isso com a mensagem cristã. A mensagem cristã é diferente. Tem sentido para a vida. Tem sentido. Tem propósito. Quem é de Jesus nunca vai falar isso. Quem é de Jesus sabe de onde veio. Sabe de onde veio o ser humano. Quem é de Jesus sabe o sentido pelo qual você foi colocado no mundo. Ele sabe que você não é fruto do acaso. Você existe por um propósito. Quem é de Jesus também sabe para onde vai. Que a vida não acaba no túmulo. Que tem uma realidade espiritual após a morte. E que a nossa vida aqui é muito mais do que ganhar dinheiro, desenvolver algumas potencialidades e desfrutar de alguns prazeres. E Paulo está falando que quem é de Jesus, quem é convertido, foi tirado esse véu que existe nesses filósofos. Inclusive hoje à tarde, quando eu estava pensando nisso, eu orei por eles, desejando que Deus abrisse. Ô Senhor, mostra para eles, abre o véu. Esse mesmo véu que o Senhor abriu para pessoas simples como nós, que não temos nem a metade do conhecimento que eles têm. Abre o véu para eles. Mostra que tem sentido. E olha o sentido que está no versículo 10. Esse é o sentido da vida. De fazer convergir nele, isto é, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Ele diz: olha, o propósito pelo qual tudo existe é para convergir, se voltar para Jesus. Jesus é a chave que explica a história. Nós fomos criados por causa de Jesus, nós vivemos por causa de Jesus, nós estamos sendo preparados para um dia estar eternamente com Jesus. Jesus é a chave de tudo. Ele diz que isso foi na plenitude dos tempos, isso é, no momento certo da história, Deus abriu esse véu, mostrando que o Filho dele é a chave que explica o sentido da vida humana. E o ponto alto dessa plenitude vai ser quando todos os joelhos aqui da terra se dobrarem diante do Senhor Jesus Cristo, dizendo que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai, como diz Filipenses 2:10. Toda a criação
sendo liberta do pecado, Cristo reinando eternamente sobre esse mundo, Cristo como Senhor absoluto. Então esse é o plano, esse é o mistério, essa era a informação que esteve sempre na mente de Deus. Deus decidiu dar soberania absoluta ao seu Filho. Deus decidiu colocar todas as pessoas de joelho diante de Jesus. Uns serão colocados de joelho em gratidão, reconhecendo que Ele é Senhor, agradecendo por sua misericórdia, e outros também serão colocados de joelhos em plena condenação. E Paulo está dizendo, Deus desvendou isso para a gente. Cristo vem, vive sem pecar, morre uma morte substitutiva, ressuscita ao terceiro dia, depois Deus levanta os seus servos, os apóstolos, os profetas, para pregar essa mensagem, formar um povo, e Deus durante alguns séculos prepara, junta esse povo, retorna, consuma a sua obra, e dá início ao novo céus e à nova terra. Esse é o sentido da vida, essa é a explicação da história, e é maravilhoso, irmãos, para a gente fazer parte desse plano. É maravilhoso você ser contado como uma dessas pessoas. É maravilhoso você pensar que na sua simplicidade de vida, Deus mostrou para você o que sempre esteve na mente dele, desde a eternidade. Esse plano de formar um povo exclusivamente seu e de boas obras. Vamos ao quarto vocábulo que eu quero destacar. Vamos ver se nesse vocês acertam, viu? Vamos lá, versículo 11. Diz assim: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Qual é o vocábulo? Herança. Muito bem. Predestinação foi na primeira mensagem. Herança. Marque aí na sua Bíblia a palavra herança. Você deve estar lembrado de Isaías capítulo 53, que é um capítulo profético que descreve a obra de Jesus Cristo. E ao longo daquele capítulo, o profeta vai descrevendo todo o sofrimento do servo, do Messias. E no versículo 11, ele diz assim, que por conta do sofrimento do servo, ele vai receber muitos como herança. No Salmo capítulo 2, Deus fala assim para o filho: pede-me e eu te darei as nações como herança. Então a ideia aqui, irmãos, é simples. Qual foi a recompensa de Jesus por ter feito tudo o que ele fez? Qual foi a recompensa de Jesus por ele ter se encarnado, vivido como pobre, sofrido todo tipo de afronta, ter enfrentado todas as tentações, sendo acusado injustamente, pendurado numa cruz, morto de uma maneira terrível? Qual foi o pagamento de Jesus? Qual foi o retorno que Jesus teve por tudo isso que ele fez? A resposta é: você. Você é o pagamento. Você e eu somos a herança de Cristo. Nós somos o pagamento. Então é como se o Pai, ao longo da história, reunisse todos aqueles, e um dia ele entrega Jesus, diz aqui, ó, está aqui meu filho. Isso aqui é o pagamento, é a recompensa por todo o sacrifício que você realizou. Então a recompensa é formar esse povo, essa comunidade espiritual, a igreja de Cristo, eternamente juntos com Ele. A igreja é a noiva de Cristo, no ambiente de alegria, de comunhão, eternamente. E no versículo 11, o apóstolo Paulo ressalta que isso vai de fato acontecer, quando ele diz essa expressão: predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O que ele quer dizer com essa declaração? Ele quer dizer, olha, tudo isso que eu acabei de descrever para vocês vai acontecer, é verdade. Você pode confiar, você pode se fiar nisso, porque quem
planejou todas essas coisas, é a pessoa que realiza tudo conforme a sua vontade. Quando a gente prega uma mensagem como essa, muitas pessoas têm dificuldade de absorver. Porque aqui nós não estamos falando de coisas que são palpáveis. A gente não está falando, por exemplo, de você ser curado de uma doença. A gente não está falando sobre como você melhorar seu casamento, como você criar bem os seus filhos, como você prosperar. E às vezes, por não ser coisas que nós podemos tocar, elementos muito palpáveis, a gente trata como se não fossem reais. Ou como se fossem coisas muito longe da gente. Mas o apóstolo Paulo aqui está dizendo, olha, Deus faz isso acontecer. Isso vai acontecer porque o Pai predestinou esse plano. Esse plano esteve na mente do Pai e Ele está cumprindo isso. Então o Filho veio, remiu, perdoou, deu acesso, desvendou a nossa mente, nos fez herança de Deus, e um dia tudo isso vai ser consumado na segunda vinda de Jesus, porque o Pai predestinou. E Ele fez isso para quê? Verso 12. A fim, lembra que essa conjunção a fim é finalidade, propósito, objetivo? A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Ele fez isso para quê? Para a sua glória, para o seu louvor. O apóstolo Paulo está dizendo, está vendo esse plano que eu acabei de descrever para vocês? Deus é honrado por ele. Deus recebe glória por ele. Os anjos, quando tomam conhecimento desse louvor, eles honram ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A igreja remida glorifica a Deus por causa desse plano. O Pai é honrado por causa desse propósito, Ele tem prazer nisso aqui. Então aqui, irmãos, nós temos o papel do Filho na salvação. E caminhando aqui para as nossas palavras finais, eu quero tirar um pouco instante para falar com você que ainda não se converteu a Jesus, você que ainda não entregou seu coração a Jesus. E eu quero falar muito aberto com você, porque quando a gente está tratando com almas, a gente não pode ter rodeios. Tudo o que foi escrito aqui não é para você. Tudo que nós acabamos de descrever aqui não é para você. Essa aqui é a graça especial. Você hoje recebe algum favor de Deus. Você tem saúde, você tem amigos, você tem provavelmente uma fonte de renda para ter seu alimento, uma casa para morar. Isso é uma graça de Deus. Mas essa aqui, ela é espiritual, ela é especial, e ela só existe para aquelas pessoas que um dia dobraram os seus joelhos em arrependimento e fé diante de Jesus Cristo. E eu quero ressaltar para você também que essas bênçãos do capítulo 1, embora elas não pareçam palpáveis para você num primeiro momento, elas são mais importantes do que dinheiro, popularidade, poder, ou qualquer outro tipo de prazer que esse mundo pode te oferecer. É muito superior. É muito superior porque todas essas coisas que eu mencionei agora, elas acabam quando você morre. Mas os efeitos dessa graça são eternos. Então eu convido você, essa noite, no nome de Jesus, a bater a porta do palácio. Lembra que nós começamos falando isso? Bater a porta do palácio, pedindo graça, dobrando seus joelhos diante do Rei do Universo, pedindo que Ele estenda o seu cetro de misericórdia e dizendo para você, você está perdoado. Esse é o único jeito de você passar a ser participante de todas essas bênçãos que nós estamos aqui. É você em humilhação, confiando em Jesus Cristo, que morreu uma morte terrível na cruz por conta dos nossos pecados, confiando nele, dobrando seu joelho diante de Deus, pedindo, Deus, tem misericórdia de mim,
Será que há, Senhor, espaço para a minha vida? Será que há alguma possibilidade de perdão? Será que o Senhor poderia estender o seu cetro de misericórdia e me salvar dos meus próprios pecados? Faça isso hoje. Faça isso enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde para você. Então lembre-se disso. São bênçãos espirituais. E se você se converter a Jesus Cristo hoje, você se tornará participante dela. Irmãos, eu espero que tenha ficado muito claro nessas duas mensagens que o perdão, a salvação, é para quem não merece. Aliás, poderia dizer, ninguém merece. Ninguém merece. Algumas pessoas leem esse capítulo 1 de Efésios, já escutei até teólogos dizendo, isso aqui é uma injustiça. Você lê, versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, Deus escolheu pessoas antes da fundação do mundo, então significa que Ele não escolheu outros, Ele escolheu só alguns. Isso é uma injustiça. Irmãos, injustiça é você tirar o direito de alguém. E quem é que tem direito de ser salvo? Ninguém tem direito de ser salvo. Nós quebramos a lei de Deus. Nós pecamos por pensamentos, palavras, atitudes. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então quando Deus escolhe, não é injustiça, porque Ele não está tirando o direito de ninguém, porque o direito de toda a humanidade era ser lançada no inferno. Quando Ele resolve salvar uma pessoa, é um gesto de amor, de misericórdia e de benignidade. Eu espero que isso tenha ficado marcado em seu coração. E a ideia que eu quero destacar para você que já é convertido, na verdade não é nem uma ideia, é mais uma pergunta. Você já glorificou, você já louvou ao nome do Senhor hoje, por ter recebido essas bênçãos? O apóstolo repetiu 3 vezes, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Ele está dizendo que essas bênçãos precisam estar em nossas orações. Essas bênçãos precisam ser temas das nossas canções. Porque nós cremos em Jesus. Nós acreditamos em tudo que acabamos de ler. Nós acreditamos na sua vinda, na sua morte, na sua ressurreição. Nós acreditamos em todas as suas promessas. E nós pensamos, irmãos, tão pouco nessa herança. Parece que essas coisas aqui, elas são tão irreais, tão longe da gente. Nós estamos tão presos com a nossa realidade, com as nossas pequenas coisas, que nós não pensamos nisso e nós não adoramos a Deus em louvor por conta de tudo que Ele fez. Eu acho que às vezes nós somos como filhos de reis, que têm um império para herdar, e estão chorando porque um carrinho quebrou. Está lá o carrinho quebrado, e o menino morrendo de chorar. A gente não sabe que o império que ele tem para herdar daria para comprar bilhões de carrinhos. Às vezes nós somos assim. A gente fica tão preso às pequenas coisas, às minúcias da vida, aos nossos aborrecimentos. Até as nossas orações às vezes focam tanto essas minúcias. E nós somos incapazes de olhar acima da superfície, ver essas bênçãos, pensar, permitir que o Espírito Santo aqueça o nosso coração com isso, e nós explodirmos em louvor. Obrigado, Senhor, louvado seja o Teu nome, glorificado seja o Senhor, eu não merecia. Tenha certeza que, se você tiver a graça de fazer isso, as suas provações serão menores. Quando você pegar a sua provação e comparar com a sua herança, não foi isso que o apóstolo Paulo disse? Porque a nossa leve e momentânea provação não pode ser comparado com o peso de glória a ser revelado. Ele diz: pegue lá a sua provação, pegue o peso da glória, faça a conta. Qual vai ser o resultado?
Paulo diz, não tem comparação. Não tem. Então, a partir dessa visão de vida, você vai receber conforto de Deus. Você vai encarar os seus sofrimentos, dizendo, olha, isso aqui, comparado ao que Deus já me deu, isso aqui é pequeno. Deus vai mostrar que você tem Cristo. E quem tem Cristo, tem tudo. Infelizmente, alguns de vocês só vão se dar conta disso aqui quando morrerem. Só quando você morrer é que você vai perceber como isso era importante. Só quando você morrer, você vai se lembrar e dizer, meu Senhor, como eu vivi apegado a coisa tão pequena. Por que eu não te glorifiquei mais por conta disso? Por que eu não te adorei mais? Mas a minha oração por vocês durante essa semana, e por mim também, tem sido essa, que Deus desvende os nossos olhos. Que a gente seja capaz, irmãos, de ver isso aqui. De perceber essas bênçãos, abraçá-las, louvar a Deus, receber conforto através delas, e perceber que elas são melhores do que qualquer coisa que nós poderíamos ter nessa existência aqui. Todos os cristãos, todos os servos e servas de Deus que andaram com Deus na história, eles andaram apegados nisso. Pensa nos mártires. Em que eles se apegavam? Você perde todos os seus bens, você é torturado, você assiste pessoas torturando, matando seus filhos na sua frente, destruindo de uma forma terrível o seu cônjuge. Por que essas pessoas glorificavam a Deus? Por que essas pessoas levantavam canções nesses momentos? Por que eles agiam assim? Porque eles haviam, irmãos, percebido isso que nós não conseguimos perceber. O salmista disse no Salmo 63, verso 3, a tua graça é melhor do que a vida. Isso era real para eles. E é por isso que eles encararam a morte sem nenhum temor. É por isso que cristãos têm enfrentado a doença sem nenhum temor. É por isso que nós temos tantos servos e servas de Deus que, quando chegam diante da morte, eles riem da morte. E eles riem da morte porque aquele que eles se apegaram já venceu a morte. E é por isso que eles têm esperança. E é por isso que eles vivem uma vida superior. Então, o meu clamor por você é esse: que Deus abra os seus olhos, que Ele abra o meu. Que nós percebamos, irmãos, que nós temos uma herança maravilhosa em Cristo Jesus, que transcende qualquer outra coisa que você possa ter nesse mundo, e que Deus já garantiu que ela é sua, que ela pertence a você, e que nada, nem o mundo, nem o diabo, nem anjos, nada vai poder separar você dessa herança que Deus te deu. E Deus chama você a olhar, a pensar, a orar a respeito dessa herança, a você clamar para que o Espírito Santo torne essas coisas reais na sua cabeça, para que você dirija a sua vida apegado a isso, que você tenha significado de existência. Amém? Então vamos orar ao Senhor e vamos rogar por isso na oração. Senhor, nós não temos palavras para descrever tudo que o Senhor fez e conquistou por nós. Tudo que nós temos, Senhor, é a nossa vida, o nosso louvor e a nossa gratidão para te entregar. E o Senhor sabe que por conta da nossa fraqueza, às vezes essas realidades são tão distantes da gente. Nós não percebemos. Os nossos olhos são como obscurecidos e nós não enxergamos tudo que Cristo
conseguiu para nós através da sua morte. Mas nós estamos aqui, Senhor, a clamar que o Senhor desvende os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso coração, que nós percebamos a tua graça, a tua redenção, o teu plano, o fato de que somos herança de Cristo. E que uma vez, Senhor, percebidos dessa realidade espiritual, nós nos gloriemos em Ti, nós levantemos a nossa voz em louvor, em gratidão, vivendo uma vida à altura do Teu Evangelho, desapegados das coisas desse mundo, atraídos a essas realidades espirituais. Ajude-nos, Senhor, a viver essa vida desse jeito. Esses poucos anos em que estamos nos preparando para a Tua glória, já seja uma espécie de antecipação desse novo estado que experimentaremos em Ti. Ajude-nos, Senhor. Abra os nossos olhos e permita que nós façamos coro com o salmista. A Tua graça é melhor que a vida. Nós clamamos para que isso seja realidade. Mas também te peço por aquelas pessoas que estão aqui e que ainda não receberam essa graça, que ainda não compareceram na sala do trono e tiveram o cetro da Tua misericórdia apontado para si. Ó Senhor, tem misericórdia. Salva, Senhor. Perdoa. Paga o preço dessas pessoas. Aplica a redenção de Cristo, para que essas pessoas também se tornem participantes dessa realidade. Nós oramos a Ti em gratidão em nosso coração, clamando para que durante a semana essa palavra permaneça em nosso coração e que a gente, alegre no Senhor, viva uma vida cheia de significado e sentido. É o que pedimos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém.